Fala galera do Diversos, aqui é o Davidson. Oi gente, aqui é a Bianca. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, sobre cristãos, discípulos na universidade. Bom, universidade é um tema bem complexo, né? Porque parece que existe uma espécie de tabu em volta disso, né? O discípulo, o cristão na faculdade vai se desviar, né? As pessoas sempre pensam que porque a gente é crente vai entrar e aí vai conhecer o mundo, mas de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais intensa, vai conhecer aquele mundo de drogas, de contato com um pecado muito mais forte e vai ceder, né? Como se o evangelho e o relacionamento com Jesus e a verdade não fosse muito mais forte do que isso. E era aquilo que a gente comentava antes. É muito importante que a igreja tenha, claro, esse cuidado com os jovens, com aqueles que estão inseridos nesse contexto, mas às vezes esse cuidado é passado com uma preocupação, né? E aí os próprios jovens ficam aflitos, pensando, nossa, então é assim que funciona? Não tem como eu ficar firme? Tá todo mundo aqui preocupado comigo. E o que é que eu faço agora? E é sobre isso que a gente vai falar. Ponto 1. Nós somos discípulos antes de sermos estudantes ou profissionais. Não é mesmo, Bianca? Essa acho que é a coisa mais importante da gente saber, né? Porque é com relação à nossa identidade. Então, quem somos nós? Para que nós fomos criados? Qual o nosso objetivo de vida? Nunca é com acumular riquezas no mundo, com relação ao mundo. Claro que a gente vai fazer todas essas coisas, mas nós estamos no mundo e não somos do mundo. Então, a gente precisa viver colocando em primeiro lugar as coisas eternas, as coisas do Senhor mesmo, levar Jesus para as pessoas. E acho que esse é o principal ponto que a gente vai comentar aqui, né? Eu acho que esse ponto 1 ele é um dos mais importantes porque é uma questão de identidade. O texto base para esse que a gente está usando para fazer esse vídeo é justamente o texto de João 1, quando João Batista é questionado sobre quem ele é. E João Batista é um personagem da Bíblia que me inspira muito porque ele sabia quem ele era e quem ele não era. Perguntam para ele, você é o Messias? Ah, você é um profeta? Ele, não. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Então, nós somos a geração João Batista. Eu creio do fundo do meu coração que nós estamos preparando o ambiente para a volta de Cristo. Então, nós precisamos ter a convicção de que a faculdade para nós não é um ambiente, a universidade para nós não é um ambiente onde nós vamos simplesmente para aprender, sair formados e ganhar dinheiro. Não é isso. Nosso primeiro objetivo quando a gente entra na universidade, aquilo ali é um campo missionário. Eu estou ali para fazer a obra de Cristo. Existe um projeto eterno que continua sendo nosso projeto de vida, nossa missão dentro da universidade. Nesse segundo ponto, a gente vai falar de como o ambiente universitário não é uma ameaça para nós, mas de alguma forma nós somos uma ameaça para o ambiente universitário. Uma das coisas muito interessantes que eu percebi quando eu entrei, eu achava que seria bem diferente, é que realmente não se tem pluralidade de ideias e muito menos um debate que faça sentido, já que todo mundo pensa igual, é um diálogo em que um complementa o outro. E aí quando a gente chega com um discurso completamente diferente, é óbvio que as pessoas vão contra, né? Mas realmente. A nossa posição precisa ser... David vai falar, a gente já conversou antes e a gente concorda, obviamente. Obviamente a gente concorda. E é muito interessante na Bíblia que onde Jesus passava, ele dava o tom da conversa, né? Então a gente não pode ser influenciável ao ponto de cada momento que a gente está ali, cada conversa que a gente tem, cada ideologia que nos é apresentada, a gente acatar e passar a pregar isso. Não sei o que lá, e começar a pregar um monte de coisa diferente, falar um monte de coisa diferente e tal. Infelizmente eu conheço, né? Eu tenho alguns amigos que se desviaram, graças a Deus voltaram para Cristo durante a faculdade, né? Quando eu entrei na universidade, eu faço direito, então é um ambiente cheio de pessoas com ideias e bons argumentos. Então as pessoas já chegam com você com um argumento montado, pá. E você precisa ter a sua convicção, a convicção de quem você é para enfrentar isso. Em Atos 17, a gente lê que Paulo e Silas chegaram em Tessalônica e o testemunho que as pessoas deram deles foi: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui. É engraçado, né? A gente tem que ter essa convicção de que onde a gente chegar, as pessoas têm que saber que a gente é discípulo, que a gente faz coisas diferentes, que a gente pensa diferente. O que não é muito difícil se você tiver coragem. Eu tive uma oportunidade, acho que um dos meus primeiros dias de aula, uma professora minha perguntou, uma professora bem diferente, assim, eu gosto muito dela. E ela chegou e perguntou pra gente: eu quero que vocês falem 3 coisas, 3 experiências na sua vida que moldam quem você é. Uma coisa assim, é mais um pouco diferente. Aula inaugural de faculdade, assim. E aí, eu lembro que eu tive a oportunidade, todo mundo tinha que levantar e falar pra turma inteira. E eu falei
Se eu não me engano, eu falei do meu batismo, da minha família e de Jesus. Eu falei, são 3 coisas na minha vida que moldam quem eu sou. Então eu tive a oportunidade, logo no primeiro dia de faculdade, de falar quem eu era. E quais eram as coisas que moldavam o meu caráter, né? Eu fiquei muito feliz por essa oportunidade, porque o mundo não gosta do morno, do frio, do quente, desaceito. Agora, se a gente chegar na faculdade... então, na verdade, eu acho muito interessantes as ideias da Bíblia. Não, porque Jesus foi um homem muito interessante, uma figura histórica. Não vai rolar. Você precisa chegar sabendo quem você é, sabendo quem Jesus é, o que você está fazendo ali. Você tem que ter um objetivo, senão você realmente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Vão chegar com qualquer coisa e vão falar pra você, e você vai cair, você vai ser levado, porque é muito fácil você cair em um ambiente como aquele. Davidson falou que ele faz direito, né, o curso Comunicação Social, e é bem interessante que o discurso tá pronto, assim, sabe? Ele é montado, e as pessoas não costumam aceitar muito nada que seja diferente daquilo que elas escutam. E aí uma coisa que eu percebi que iria acontecer, a gente conversou sobre isso, né? Na escola a gente tinha uma posição mais... falava mesmo e tal. São pessoas com quem você convive a vida inteira, enfim. Já sabem tudo da sua vida praticamente. E na faculdade você entra em um ambiente completamente diferente. E entrando em comunicação, eu percebi que eles tinham esse discurso bem estruturado e que eles simplesmente não aceitavam coisas que soassem diferente a esse discurso. Foi engraçado que eu fiz uma experiência. Durante uma aula, eu falei exatamente o contrário do que as pessoas estavam dizendo, só que usando os termos que eles costumam usar. E foi bem interessante, todo mundo ficou parado, assim, ninguém concordou, ninguém discordou, tipo, ninguém tava entendendo, sabe? Aí o professor, tipo, obrigada, acho que o professor sacou, né? Os professores são mais ligados, obrigada, e aí passou pra outra pessoa. Uma amiga minha, rapidinho, uma amiga minha passou por uma oportunidade, assim, na sala dela. O professor perguntou, quem aqui é contra o aborto? E quem aqui é a favor? Aí a favor, todo mundo levantou, aí no contra era mais um rapaz... levantaram assim na mão, ficaram só os dois assim, depois tinha que defender o argumento ainda. Porque coragem, né? Ser contra a maré, mas continua. E aí, eu percebi assim que não era um ambiente de você entrar ali e começar a falar. Por quê? Você fala, aí o outro fala, aí o outro concorda, o outro concorda, o outro concorda. Eu cheguei a falar isso algumas vezes, até quando eu estava no ensino médio eu percebia isso. O que vence um debate não é a verdade, é a eloquência. É quem sabe falar, quem fala melhor e quem tem mais apoio, na maior parte das vezes. Então eu fiz um trabalho, tenho feito, né, meio que de formiguinha, assim. Depois termina, eu falo, lembra? Voltar de ônibus com a galera, sentar nos lugares lá onde o povo fica. Nossa, você lembra aquilo que comentaram? Mas você já percebeu como isso não faz sentido, porque a realidade funciona dessa forma? Porque no fim das contas a verdade é essa e tal. Teve uma experiência muito engraçada. Eu conversando com a colega sobre política, né? Puxei a conversa. Política. Aí no final eu cheguei assim, né? É por isso que... aí puxei um filósofo, né? Por isso que o Tolstói fala que no fim das contas, só o reino de Deus que funciona. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. A gente tem que lembrar que o nosso objetivo ali, né? Não é estar certo, né? Ter a razão o tempo todo. Mas é alcançar as pessoas. Então eu vou entrar numa discussão pra estar certo. Nossa, isso é possível dessa discussão. Não, esse não é o ponto. O ponto nós estamos ali para alcançar as pessoas, para proclamar o reino de Deus. É diferente, o nosso objetivo é diferente, né? Nossa justiça é a justiça de Deus. Mas é claro que, como você comentou a situação da sua amiga, se for solicitado de nós alguma posição, é óbvio que a gente vai sempre se posicionar de acordo com aquilo que o Senhor pensa a respeito das coisas, né? A questão que a gente está falando aqui, comentando, é que Jesus não precisa de um advogado. Jesus precisa de semeadores, de pessoas que preguem o evangelho e que levem a verdade aos corações das pessoas, às mentes das pessoas, não enfim ela abaixo, porque isso não é possível, né? Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que todo mundo fala, os crentes acham que eles têm a verdade. Eu costumo dizer que é a verdade que nos tem. Então, o que é que a verdade me manda fazer? O que é que a verdade tem pedido de mim? E é isso que a gente precisa, nisso que a gente precisa caminhar. A gente sabe que a gente fala rápido, não é bem o tipo de vídeo que você coloca no 2 vezes, né? Por isso a gente decidiu dividir ele em 2 partes. Então, vocês vão ter que esperar até a próxima semana pra ouvir o resto. E lembre-se sempre, somos diversos e somos um.